Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao Cultura Zen. Hoje, vamos falar sobre liberdade, inteligência, governança, liderança e harmonia social de acordo com os pontos de vista da sabedoria não dualista. Como essa visão de mundo mudou o panorama político antigamente e a maioria das pessoas nem faz ideia. E vamos ver como esses ensinamentos podem ser muito relevantes para os dias de hoje. Tenho certeza que você vai conseguir ligar os pontos e entender a importância da cultura Zen para a sociedade. Não se esqueçam de se inscrever, dar aquele like e compartilhar suas reflexões nos comentários. Para embasar nossa análise, vamos partir do livro Tao Te Ching, de Lao Tse, que foi escrito por volta do século 6 a.C. Este texto é uma obra fundamental da filosofia taoísta e contém ensinamentos sobre o Tao, o caminho da natureza e a maneira como os indivíduos devem viver em harmonia com o universo. Digamos que Lao Tse represente o bom e velho sábio chinês. As opiniões dele, na verdade, refletem o todo de uma cultura e de uma mentalidade de um povo que era muito praticante de meditações. Lao Tse, em seu livro, deixou o legado do antigo povo chinês, sua visão profundamente espiritual. E essa visão teve impactos significativos na filosofia, na cultura e no pensamento político da China ao longo dos séculos. Via a política ideal como aquela baseada na simplicidade, governança não intrusiva e harmonia natural. Ele enfatizava a importância de agir em conformidade com o Tao, que seria a existência como um todo, buscando o equilíbrio e evitando o excesso. Lao Tse defendia líderes que agissem com humildade, desapego do poder e que permitissem que as coisas se desenvolvessem naturalmente. O foco estava na não interferência excessiva e na confiança na ordem natural das coisas. Defendia um governo mínimo, acreditando que os líderes deveriam interferir o mínimo possível nas vidas das pessoas. Ele via o excesso de leis e regulamentos como fontes de desordem e defendia que os líderes confiassem na sabedoria inata das pessoas. Enfatizava a importância de líderes que fossem humildes, desapegados do poder e motivados pelo bem-estar do povo. Ele acreditava que líderes que agissem em sabedoria taoísta seriam capazes de governar de maneira eficaz sem impor autoridade excessiva, tomando decisões em harmonia com o fluxo natural das coisas, sem forçar nem impor nada. Essa visão política influenciou muitos pensadores chineses que moldaram debates sobre a natureza adequada da governança e a moralidade na liderança. Matéria que continua a inspirar discussões sobre o equilíbrio entre ordem e liberdade na política chinesa e global. E não pense que este movimento é pequeno. Não é. É silencioso, mas não pequeno. Quando o budismo chegou na China, misturando-se ao taoísmo, nasceu o Zen, um dos maiores fenômenos sociais do mundo. Você sabia? Pois é. E espere só para saber o que está acontecendo hoje lá na China, em relação à sabedoria antiga. Vou contar no final do vídeo. A visão de Buda sobre o convívio social ideal também está profundamente enraizada na compaixão, ética e na busca pela superação do sofrimento. Esses princípios fornecem uma base para a construção de comunidades pacíficas e respeitosas. Buda encorajou seus seguidores a desenvolverem um coração compassivo, preocupando-se não apenas com seu próprio bem-estar, mas também com o bem-estar dos outros. Seus ensinamentos incluem elementos relacionados à ética e à moralidade. Isso envolve princípios como a correta conduta, a correta fala e a correta subsistência, que contribuem para um convívio social harmonioso. O famoso princípio de não violência sugere às pessoas evitarem prejudicar outros seres, promovendo a paz e a tolerância como fundamentos para uma convivência saudável. Buda ensinou a desenvolver a equanimidade, ou seja, a capacidade de permanecer sereno e calmo, independentemente das circunstâncias. Isso contribui para relacionamentos mais estáveis e menos afetados por extremos emocionais. Sabemos que a política do mundo desenvolveu-se com base na cultura greco-romana e cristã. Há alguma semelhança entre a visão oriental e de Platão sobre política. Não gostam de poder absoluto. Lao Tse, dando ênfase na não interferência e governança mínima, e Platão, criticando a tirania. E ambos estão preocupados com o bem comum e a justiça social, explorando a ideia de uma sociedade justa liderada por homens sábios. Resumidamente, em poucas palavras, a visão oriental é mais frágil, por depender de uma sabedoria mais profunda, enquanto a visão grega é mais fácil de implantar com regras sociais práticas. Eu diria que são lados da mesma moeda. Momentos diferentes de uma mesma caminhada. Os ensinamentos cristãos também enfocam a justiça social, o amor ao próximo e a responsabilidade individual.
mas não oferece um sistema político específico, e esses valores influenciaram várias formas de governança ao longo da história. Cabe ao ouvinte refletir sobre a maneira de impedir o surgimento da corrupção. Depende de profundidade de conhecimento da mente humana por parte de todos os indivíduos, ou meramente de proibições e regras. Veja bem, o foco é a sabedoria. Se o indivíduo a busca ou não, e como os governos do mundo aderem a essa possibilidade. E para ajudar na sua reflexão, vejamos o que acontece hoje na China. O Falun Gong é um movimento espiritual fundado na China em 1992. Ele incorpora elementos de meditação, exercícios físicos e princípios morais baseados no budismo e no taoísmo. O movimento atraiu seguidores em muitos países, mas na China, foi alvo de repressão pelo governo. O governo chinês considerou o Falun Gong como uma ameaça à estabilidade política e social. A repressão começou na mesma década de 90, com a proibição absoluta do movimento em 1999. Muitos praticantes do Falun Gong enfrentaram perseguição, detenção e, em alguns casos, alegações de fazer doer e até coisa pior. Isso destaca as tensões entre as práticas espirituais e a política na China contemporânea, e como o governo comunista lida com movimentos que não estão sob seu controle direto. E essa perseguição à sabedoria não é de hoje e nem à toa. Durante o período do regime comunista na China, especialmente sob o governo do Partido Comunista Chinês liderado por Mao Zedong, as ideias taoístas e outras filosofias tradicionais chinesas foram em grande parte suprimidas. O comunismo enfatizava a ideologia marxista-leninista, promovendo a luta de classes e a transformação social através da Revolução Proletária. Durante a Revolução Cultural nas décadas de 60 e 70, houve uma rejeição ativa das tradições culturais, filosóficas e religiosas consideradas como parte do velho pensamento. Templos foram destruídos, práticas religiosas foram proibidas, e muitos intelectuais e praticantes de filosofias tradicionais foram perseguidos. Preste bastante atenção nisso. Por isso eu criei este canal e me dedico a compartilhar meus estudos sobre o que eu chamo de cultura Zen. Eu acredito na necessidade de uma transformação interior antes de uma transformação social. Uma coisa legal e diferente, ouvi de Osho, sobre políticos. Osho é bacana ler, pois é contemporâneo e tumultuou muito, e propositalmente, a cena política do mundo até 1990. Dizia ele que era importante a consciência pessoal e o desenvolvimento espiritual dos líderes políticos. Ele acreditava que políticos conscientes e despertos eram essenciais para criar uma sociedade mais saudável. Ele via a necessidade de políticos se desvincularem do ego e do desejo de controle, promovendo uma liderança mais desapegada e centrada no bem comum. E agora o importante, defendia a liberdade individual. Ele acreditava que os políticos deveriam trabalhar para criar estruturas sociais que permitissem a máxima expressão da individualidade, desde que isso não prejudicasse os outros. Osho defendia uma abordagem holística para a política, integrando elementos espirituais e conscientes nas decisões políticas. Ele enfatizava a importância de reconhecer a interconexão de todos os aspectos da vida. E essa é boa para os ANCAPs. Osho era crítico em relação à centralização do poder. Ele via a descentralização como uma maneira de dar mais autonomia às comunidades e indivíduos, permitindo uma governança mais sensível às necessidades locais. Ficamos por aqui hoje. Tenho certeza que você está pensando nisso tudo com muita vontade de compartilhar comigo e com a gente suas sacadas. Faça isso. Ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe com quem pensa parecido e pode se inspirar com as informações. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos e confira os links na descrição com materiais exclusivos gratuitos. Cultura Zen é também um projeto psicoterapêutico para ajudar você a praticar o Zen no dia a dia e lidar melhor com os seus desafios. Até a próxima!